Não temos nenhuma evidência de que há um serial killer à solta em Houston, Texas. Deixe-me repetir: não há evidências de que exista um serial killer à solta nas ruas de Houston. Rumores têm se espalhado pelo TikTok e Instagram sobre um suposto assassino do Bayou em Houston. 6 corpos foram encontrados nos baius da cidade em menos de 2 semanas, e a especulação está alta. Vamos analisar o que realmente pode estar acontecendo, os fatos, os medos, o que os investigadores estão dizendo, e vamos fazer isso com a criminologista doutora Debbie Goodman. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Há um serial killer em Houston? É assustador pensar nisso, não é? Porque isso tem sido comentado em todas as redes sociais. No TikTok, vídeos alertando sobre um suposto assassino do Bayou estão acumulando centenas de milhares de visualizações neste momento. No Instagram, os boatos pioraram após uma conta popular postar isso. Alguém está por aí atacando garotas, caras. Deixando elas nos malditos pântanos, em pântanos diferentes. É um monte de merda, cara. Ei, confere aí. Confere pela sua família, cara. Ei, amigo, cuida da família deles. Alguém está por aí matando essas pessoas a semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora, posts como esse viralizaram completamente depois que 6 corpos foram retirados dos baius de Houston com poucos dias de diferença. Para alguns, parecia o enredo de um documentário de crimes reais, não é? Mas quando os líderes da cidade subiram ao microfone durante uma coletiva de imprensa, eles foram absolutamente claros. Não temos nenhuma evidência de que há um serial killer à solta em Houston, Texas. Deixe-me repetir: não há evidências de que exista um serial killer à solta nas ruas de Houston. Se tivesse, eu contaria para vocês primeiro. Mas é o seguinte, ao ouvir que 6 corpos foram achados nos pântanos, é fácil entender por que muitos suspeitam de algo mais sinistro, não é? Parece o começo de uma série policial. Você tem um corpo atrás do outro sendo retirado da água. Cada descoberta fortalece ainda mais essa teoria. Mas o que está acontecendo? Vamos analisar. Entre 15 e 20 de setembro, a polícia de Houston diz que recuperou 5 corpos de córregos ao redor da cidade. Na manhã de 15 de setembro, a polícia encontrou J.J. Lizzie McKissick, de 20 anos, no Braze Bayou. Ela sumiu há 4 dias após sair de um bar em Midtown e ir em direção à água. Os investigadores disseram que não havia sinais de crime em sua morte. Horas depois, ainda naquela manhã, outro corpo foi achado no Hunting Bayou, perto da East Freeway. A polícia depois identificou a pessoa como Rodney Ricardo Chapman, de 55 anos. No dia seguinte, 16 de setembro, uma terceira pessoa, Seth Joseph Hansen, de 37 anos, foi encontrada no White Oak Bayou. Em 18 de setembro, um quarto corpo foi achado no Buffalo Bayou, na Jensen Drive. O homem foi identificado depois como Arnulfo Alvarado, de 51 anos. Em 20 de setembro, a polícia retirou um quinto corpo do Buffalo Bayou, na North York Street. A vítima era Michael Andrea Rice, de 54 anos. Finalmente, em 26 de setembro, um sexto corpo foi visto boiando no Buffalo Bayou, no centro, próximo às ruas Commerce e Millen. A polícia não divulgou o nome, aguardando notificar a família. Um porta-voz disse à Houston Public Media que o corpo pode ser de uma garota ou mulher. São 6 corpos em apenas 11 dias, muito assustador no mínimo. Só para você saber, isso eleva o total para 15 mortes neste ano, segundo a polícia de Houston. Para comparar, 24 corpos foram achados nos 2024. Esses são os fatos. Após a pressão nas redes sociais, os líderes de Houston não tiveram escolha. Eles falaram para esclarecer e acalmar a comunidade. O prefeito John Whitmer iniciou a coletiva com uma mensagem direta. Não há evidências de que exista um serial killer à solta nas ruas de Houston. Se existisse, eu contaria a vocês antes.
Esses 5 afogamentos trágicos descobertos em um período de 5 dias são alarmantes. Um já é demais. É muito frustrante para mim estar em casa e assistir ao noticiário ou às redes sociais e ver as pessoas espalharem o que eu sei que é falso. Infelizmente, o afogamento em nossos pântanos não é um fenômeno novo, é algo alarmante. Uma descoberta. O chefe J. Noe Dias explicou que a equipe de mergulho do Departamento de Polícia de Honolulu recuperou os corpos, mas não havia provas de ligação entre eles. Nossa equipe de mergulho recuperou 5 corpos de córregos em toda a cidade de Houston, entre 15 e 20 de setembro. Não há evidências, e eu repito, não há evidências que sugiram que qualquer um desses incidentes esteja conectado. Em todos os 5 casos, o Instituto Médico Legal vai determinar a causa da morte. A investigação desses incidentes está pendente da determinação do Instituto Médico Legal. Para nós, como agência, rumores geram medo e ansiedade em nossas comunidades. Confiar em informações verificadas e investigações é fundamental. Em seguida, o capitão Salan Zia explicou cada caso à imprensa, destacando que a causa da morte em todos ainda estava pendente. Então, só quero reiterar que em todos esses casos, nas 5 situações, a decisão em relação à forma e à causa da morte ainda está pendente. Então, o primeiro incidente foi em 15 de setembro, corpo encontrado no Braze Bayou, na Spur 5 Freeway, número 4.998. Isso foi no Braze Bayou antes das 10 da noite. Desculpe, 10 da manhã. O escritório do legista identificou a falecida como Jade Elise McKissick, de 20 anos. A investigação preliminar indica que não havia sinais de trauma ou de crime, mas novamente reitero que precisamos esperar até que saiam os resultados reais da autópsia. Outro corpo foi encontrado no mesmo dia. Ele foi localizado no Hunting Bayou, na 13.400 East Freeway, por volta das 11h15, 11h50 da manhã. O escritório do M ainda não identificou o falecido no incidente. O próximo caso ocorreu em 16 de setembro. O corpo foi encontrado no White Oak Bayou, na 22.000 White Oak Drive, por volta de 13h25. Novamente, o escritório do médico legista ainda não identificou o indivíduo falecido. No dia 18 de setembro, o corpo foi achado no Buffalo Bayou, na 400 Jensen Drive, por volta das 14 horas. O médico legista também não identificou o falecido. O último incidente foi em 20 de setembro. Um corpo foi localizado no Buffalo Bayou, na 900 North York Street, por volta das 8h25 da manhã. O escritório do médico legista identificou o indivíduo falecido, mas como não sabemos se o próximo de kin foi notificado, não seria correto identificarmos esse indivíduo neste momento. E eu só quero reiterar que entendo que as redes sociais são o meio de comunicação nos dias de hoje. Mas muitas vezes circula muita informação não verificada. Nosso papel como detetives e investigadores é seguir a ciência e as evidências. E é isso que nos permite fazer o nosso trabalho. E é nisso que estamos focados. Acho que a explicação do capitão Zia destaca o desafio aqui, certo? Até que o médico legista conclua as autópsias e identificações, e até que todos os testes possam ser feitos, esta investigação permanece preliminar. Mesmo neste início, a polícia afirma que não há padrão, conexão entre vítimas, assinatura ou evidências que indiquem crime necessariamente. Mesmo com todas as informações apresentadas, as especulações nas redes sociais, as teorias continuam. Elas estão prosperando e quero entender o motivo, investigando a fundo. Para me ajudar a analisar, chamo a criminologista doutora Debbie Goodman. Doutora, é um prazer vê-la. Obrigado por tirar um tempo para vir aqui ao Sidebar. Estou curioso para saber sua perspectiva. Então, a polícia disse que não há evidências, certo, ligando essas mortes neste momento. Não há um padrão. Sem assinatura. Vamos começar por aqui. Você pode explicar o que os investigadores, o que os detetives geralmente procuram quando suspeitam que há uma conexão, quando suspeitam que há um serial killer? Vamos começar por aí, na verdade. Com certeza. Bom dia, Jesse. É um prazer estar aqui com você. Sabe, antes de tudo, o próprio tema do assassinato
é tão misterioso para as pessoas, não é? Como sabemos, isso se torna muito intrigante e fascinante. Então, assim que alguém pensa que existe qualquer categoria de assassinato, seja um duplo homicídio, quádruplo, assassinato em série, assassinato em massa, baseado em família, em escola, no trabalho, isso realmente chama a atenção. Agora, em relação aos próprios investigadores, eles estão realmente procurando por padrões de fatos. Primeiro, eles precisam identificar quem são essas vítimas. Existe alguma semelhança? Elas pertencem a um grupo demográfico semelhante, certo? Então, começaríamos por aí. A vitimologia é importante porque queremos analisar os padrões dos fatos. Em investigações, padrões dos fatos referem-se aos 5 Qs e ao C: quem, o que, quando, onde, por quê e como. Então, sempre começamos por aí em qualquer tipo de caso de assassinato, mas toda essa ideia de fascínio e das pessoas realmente se sentirem atraídas por esse tipo de caso, onde temos corpos em um rio e imediatamente as pessoas pensam: bem, claramente deve ser um assassinato em série. Mas, Jesse, parte do que eu faço é analisar dados como criminologista e assassinatos em série na nossa sociedade atual realmente não são tão comuns quanto, digamos, há algumas décadas. Então, a verdadeira preocupação hoje em dia são, na verdade, os assassinatos em massa. E só esta manhã, ao verificar os dados, até agora, de janeiro até setembro, quase chegando ao fim do mês, já houve 377 assassinatos em massa nos Estados Unidos até agora. Bem, essa é uma estatística assustadora, para dizer o mínimo. É interessante. Eu ia te perguntar antes, e vou te perguntar sua opinião sobre o que você acha que pode estar acontecendo nesse caso, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Deixe de lado o interesse das redes sociais nisso. Deixe isso de lado. Temos menos assassinos em série. Isso é porque ficou cada vez mais difícil, não de cometer, mas de realmente, sabe, cometer um crime e encobri-lo. Ou a tecnologia mudou. Imagens de vigilância. Todo mundo carrega um celular. Você tem um localizador geográfico, mensagens de texto, e-mails. Ficou cada vez mais difícil cometer uma série de crimes e não ser pego em 2025, nos dias de hoje, do que era há 20 anos. 30 anos atrás? Com certeza, 100%. Você acertou em cheio e realmente abordou todos os elementos exatos do porquê é tão difícil sair impune. Mas aqui está o interessante. Na psicologia forense, ao analisarmos casos de grande repercussão do seu programa, o que mais me intriga como criminologista é que a maioria dos assassinos, Jesse, sejam homicidas simples, duplos, triplos, quádruplos, em série, em massa ou em escolas, acredita que ficará impune. E isso não é intrigante? Como e por que, nos dias de hoje, alguém pensaria que vai sair impune com câmeras gravando, celulares prontos para filmar tudo? É inacreditável. Tudo bem. Então, Dr. Goodman, agora deixe-me fazer a pergunta de $1 milhão. O senhor ouviu o que as autoridades disseram aqui, concorda? O senhor concorda que, neste momento, não há nenhuma ligação? O senhor concorda que não parece haver um serial killer? Uma ou duas ou várias pessoas que estejam todas envolvidas nisso juntos? Ou o senhor acha que pode haver algo aqui? Digo, é estranho, é incomum. Qual é a sua opinião sobre isso? Com certeza, Jesse, estranho. É incomum, mas eu confio nos especialistas da lei e na capacidade deles de obter as informações e agrupar a vitimologia. Veja, no momento, de novo, nós realmente não sabemos de quem estamos falando aqui dentro desse padrão. São todas mulheres? São homens de uma certa idade? Veja, isso vai importar. Sabe, nos dias mais modernos, vamos chamar assim, embora tenhamos dito antes que ainda não analisamos totalmente o crime de assassinatos em série, talvez ao longo das décadas, mas não tanto nos nossos tempos atuais, talvez o mais recente seja o caso de Gilgo Beach. Mas veja, quando olhamos para isso e comparamos com o que está acontecendo agora com a questão do Rio Baiú, nós conhecemos o padrão de vitimologia. Estamos falando de todas jovens mulheres que pertencem a um determinado segmento da indústria do sexo. Então, neste momento, eu diria simplesmente que sim, é incomum. Sim, é estranho, mas ainda não há nada que me leve a acreditar que temos um assassino em série.
é bem possível que tenhamos apenas pessoas diferentes, de origens diferentes, possivelmente alguém que possa ter cometido suicídio, possivelmente alguém que se afogou, outra pessoa pode estar em situação de rua. Então, precisamos de um pouco mais para realmente tomar uma decisão baseada em fatos. Pode me explicar? Polícia e legista ainda investigam essas mortes. Você pode explicar por que leva tempo para determinar a causa da morte, fazer conexões, o modo da morte? Isso realmente leva um tempo. Quero dizer, também estamos cobrindo o D4VD, a investigação de David em Los Angeles sobre Celeste Rivas Hernandez. A causa da morte está pendente e vai demorar. Por que demora um pouco para chegar a uma conclusão? Certo? É uma ótima pergunta. E como qualquer outra coisa, se realmente olharmos para tudo o que os investigadores precisam fazer, começando apenas com os critérios básicos dos 5 Qs, N, DH, o quem, o que, o quando, o onde, o porquê e o como, só isso já parece simples, mas na verdade é muito complicado. E eles não querem revelar nenhuma informação falsa ao público para não causar alarme. E eu acho que é isso que está acontecendo aqui também, que as autoridades estão tentando conter qualquer tipo de drama ou pensamento alarmante que, como sabemos, se espalha como cogumelos pelas redes sociais. É um serial killer ou assassino em massa. Todas as postagens, discussões e blogs online, muitas pessoas estão indo nessa direção. Mas eu sempre gosto de manter a calma e deixar os especialistas fazerem o trabalho deles e desvendar os fatos. Sabe, até recentemente a gente conversou antes de começar sobre o caso Kohlberger, né? Certo. Caso de assassinato em massa, mas levou um tempo para determinar quem era o autor. Mas nós analisamos a vitimologia também para determinar quem é o réu. E sim, leva tempo para fazer testes adicionais, exames toxicológicos e coisas desse tipo. Só para deixar claro, através de testes, de mais análises, de uma investigação mais aprofundada, existe a possibilidade de haver um serial killer aqui, certo? Ou seja, as pessoas podem ter uma visão equivocada sobre as ações dos serial killers. Mas dito isso, não seria incoerente ter esse número de corpos nesses locais e isso estar ligado a uma ou duas pessoas, certo? Quero dizer, existe certa consistência aqui. Baseando-se no estudo sobre serial killers, seu desenvolvimento, mudanças ao longo do tempo e padrões, isso não está fora das possibilidades. Existe a possibilidade de que possa haver uma conexão no futuro, certo? Certo, sim, eu concordo, Jesse. E mesmo se olharmos para serial killers cujos nomes seus espectadores reconheceriam facilmente, certo? Os Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Dennis Rader, Band, Torture, Kill John Gacy, David Berkowitz, veja, cada um deles cometeu pelo menos 3, 4 ou mais assassinatos ao longo de um período de tempo. E cada um deles tem o que chamamos de metodologia da morte. Sabe como eles cometeram os assassinatos? Foi com faca ou arma de fogo? Foi estrangulamento, afogamento? Então tudo isso se torna muito importante e eu não discordo de você. Eu acho que definitivamente existe a possibilidade de que possa estar nesse âmbito de assassinato em série. E, aliás, falando sobre a diferença entre crimes de 25, 30 anos atrás e agora, nós vimos o TikTok. Vimos postagens virais no Instagram alertando sobre um suposto assassino do pântano. Por que teorias como essa se espalham tão rapidamente online, mesmo quando pode não haver evidências estabelecidas? É uma desconfiança nas autoridades? Existe algo, sabe, que as pessoas online e talvez pessoas daquela comunidade estão vendo, estão fazendo conexões que as autoridades não estão. E, novamente, é estranho quando você tem vários corpos encontrados em um curto período, mas parece que existe esse impulso das pessoas de fazer uma conexão e suspeitar que possa haver um serial killer. Então, por que, na sua perspectiva, quando você vê essa conversa acontecendo online, como as redes sociais desempenham um papel aqui na divulgação de informações e se, você sabe, essas informações são verificadas ou não? Certo, bem, as redes sociais realmente influenciam a perspectiva das pessoas. Agora, é fato ou é ficção? Isso realmente cabe ao indivíduo determinar.
mas novamente, porque sabemos que qualquer categoria de assassinato é tão fascinante que as pessoas em 60 segundos ou menos vão ler a postagem, ver a manchete, ouvir, sabe, um blog, um podcast e tomar uma decisão. Agora elas estão procurando quantos likes, quantos reposts e de repente, em uma janela de 60 segundos, uma decisão foi tomada. Eu acho que outro motivo pelo qual as pessoas estão indo nessa direção é o escapismo. Veja, todo mundo enfrenta problemas e dificuldades na vida, mas sabe de uma coisa? Quando de repente queremos prestar atenção em um possível crime de grande repercussão, uau, de repente deixamos nossos próprios problemas e questões de lado. E agora temos os detetives online que querem se envolver com as teorias e tentar descobrir quem fez o quê, para quem, quando, onde e por quê. Então, realmente, é provavelmente um dos temas mais fascinantes dos nossos dias, provavelmente só perdendo para você sabe como perder peso e como ganhar dinheiro. O próximo é resolver um crime. Isso também impacta a comunidade. Ver essa conversa causa medo? Isso é um problema? Como as autoridades lidam com isso? Claro, sempre é preocupante quando ocorre qualquer assassinato. Mas eu acho que, do ponto de vista das autoridades, elas não querem que as coisas saiam do controle muito rápido. De repente, é como ervas daninhas no jardim. Isso vira uma infestação, mesmo sem ser baseado em fatos. Por isso é muito importante para eles e também para o público monitorar o que realmente está sendo revelado, quais são os padrões e quais fatos realmente permanecem ali, em vez de imediatamente partir para a fantasia ou ficção do que possivelmente poderia ser, ao invés do que realmente é. Ao falar disso, não posso deixar de citar outro ponto. Houston não é o primeiro local no Texas onde mortes em vias navegáveis causaram temor de serial killer. Quem acompanha o Sidebar já conhece o caso de Austin. Você sabe sobre o lago Lady Bird. Ganhou manchetes depois de pelo menos 14 mortes desde 2022. Isso gerou rumores semelhantes sobre um serial killer. As autoridades sabem que enfatizaram consistentemente que não havia evidências de um serial killer, que as mortes foram em sua maioria acidentais, muitas vezes ligadas talvez a uma combinação de álcool e fácil acesso ao lago. Mas lembre-se que em fevereiro de 2023, Jason John, de 30 anos, foi encontrado morto no lago Lady Bird. Após supostamente cair durante uma trilha, o legista do condado de Travis classificou a morte como acidental. Poucos meses depois, em abril, o corpo de Christopher Hayes Clark foi retirado do mesmo lago. Entrevistas com a polícia e família indicaram a ausência de crime. Os entes queridos levantaram questões sobre as circunstâncias que envolveram essa morte. Em 2022, um homem de 45 anos foi baleado enquanto dirigia perto do lago. As autoridades posteriormente prenderam e condenaram o assassino. A polícia de Austin fez coletivas e comunicados para tranquilizar o público, ressaltando que as mortes ocorreram na mesma área, mas em circunstâncias diferentes. Elas variavam bastante. As autópsias não mostraram traumas, nem indícios de crime na maioria desses casos, e a cidade também tomou algumas medidas preventivas, melhorando a iluminação, cercas e programas de segurança ao longo das trilhas. Então, Dr. Goodman, olhando tanto para as mortes no Bayou de Houston, quanto para os casos do lago Lady Bird, o que o senhor pode nos dizer sobre isso? Qual é a sua opinião sobre esse assunto e como os investigadores diferenciam coincidências e acidentes de padrões reais de atividade criminosa? Pode não ser um serial killer, mas havia atividade ilegal, sem ligação com as outras mortes. Certo, é por isso que eu acho, Jesse, que por mais que a gente conheça todos esses casos, cada caso realmente merece seu próprio destaque, sua própria atenção e padrões baseados em fatos. Agora sim, parte do que eu faço, certamente como professora, é comparar e contrastar casos, assassinos e vítimas. E muitas vezes nós temos, como sabemos, os assassinos imitadores, mas ainda acredito que não quero necessariamente entrar na onda de chamar algo de crime serial ou assassinato em massa até que realmente saibamos com um nível de especificidade quem são as vítimas
e qual é a natureza da morte delas. Por isso é essencial como o médico legista define a causa. Sabe, lembre-se, tanto entre assassinos em série quanto entre assassinos em massa, eles são muito consistentes na forma como fazem o que fazem. Se eles decidem usar uma faca, então vão usar uma faca nos casos que continuarem cometendo. Se for arma a níveis de consistência, o mesmo vale para afogamento, envenenamento e estrangulamento. Então é por isso que eu acho que precisamos ficar meio que em compasso de espera. Entendo seu ponto sobre conscientização pública e segurança, que são sempre fundamentais. Sempre digo à família, amigos e alunos que segurança, proteção e sobrevivência são prioridades diárias. Então todos nós devemos praticar isso. E se algo simplesmente não parece certo, não soa certo, não parece certo, precisamos tomar medidas de precaução. Aliás, olhando para a maioria desses casos do Lago Lady Bird, a maioria das vítimas, eu acredito, eram homens. Sim, as circunstâncias eram diferentes. Então, do ponto de vista de um criminologista, isso é um padrão? Esse padrão, ou talvez a falta dele, nos diz algo sobre se essas mortes poderiam estar conectadas. Certo. Quando vemos consistência e continuidade, eu diria que sim. Quando olhamos para alguém como Jeffrey Dahmer, qual era o padrão dele? Quem eram as vítimas dele? Principalmente jovens com quem ele interagia nos bares. Sabe? Quando olhamos para alguém como John Wayne Gacy, é a mesma coisa. Quem foram as mais de 30 vítimas dele? Jovens. Então tende a não haver tanta uma variação do padrão, mas sim consistência e continuidade. Quem foram as vítimas de Rex Huberman do caso Gilgo Beach? Mulheres jovens, entre 20 e 30 e poucos anos. Interessante, mas quando analisamos alguém como o Bind, Torture, Kill Dennis Rader, amarrar, torturar, matar, os padrões dos crimes dele eram mais dispersos. Com isso, quero dizer que tivemos uma família inteira, a família Otero. Tínhamos crianças, tínhamos uma mãe e um pai. Também tínhamos mulheres. Por isso esse caso foi um pouco mais difícil, né, digamos assim, de resolver. Então, eu entendo todos os questões e pontos que claramente preocupam muito o público, mas eu só faria um alerta para não sermos muito precipitados em colocar um rótulo ou uma categoria em uma circunstância ou crime antes de realmente sabermos. Talvez sejam acidentes, talvez sejam afogamentos. Existem outras situações além de assassinato em série ou em massa. Já que estou com você, preciso perguntar sobre a Nova Inglaterra, tema que também tratamos no Sidebar. Então, pelo menos 11 pessoas foram encontradas mortas em toda a Nova Inglaterra nos últimos meses. Então, há relatos vindos de Rhode Island, Connecticut, Massachusetts. As redes sociais, quero dizer, repercutiram muito isso. Eles se apegaram à ideia. Houve usuários que abraçaram a ideia de um serial killer. Houve repetidas garantias das autoridades de que os casos não estão conectados, mas, novamente, circunstâncias estranhas. Autoridades de várias jurisdições investigaram as mortes, mas encontraram poucas evidências de um padrão, como mencionamos. Mas em alguns casos, a polícia identificou, uma explicação clara. Em Groton, Connecticut, Suzanne Wormser, de 58 anos, foi encontrada desmembrada em uma mala. A polícia rastreou a morte dela até o colega de quarto, Donald Coffell, que admitiu tê-la matado por $200 em crack de cocaína desaparecidos. Agora ele está enfrentando várias acusações, incluindo assassinato e adulteração de provas. Mas outras mortes recentes, ainda estão sob investigação. Atualmente, elas não apresentam sinais de estarem ligadas a um padrão criminoso maior. Apesar da falta de provas de um serial killer, a especulação online aumentou quando um grupo do Facebook, chamado Serial Killer da Nova Inglaterra, afirmou que os corpos estavam enterrados na praia de Scarborough, em Rhode Island. Então a polícia realizou buscas com cães farejadores de cadáveres para investigar as dicas. Eles destacaram a tensão entre as teorias impulsionadas pelas redes sociais e o trabalho investigativo real. Então, Dr. Goodman, você tem uma situação aqui em que os investigadores não estão apenas analisando todos esses casos, mas também precisam tentar acalmar um pouco o público.
Agora, isso pode mudar. Novamente, algo pode mudar. Qual era a sua opinião sobre o que está acontecendo na Nova Inglaterra? Sim, eu diria que ainda é muito parecido, Jesse, com o que está acontecendo com os rios Bayou. Eu quero acompanhar esses casos, mas do ponto de vista de tirar o alarme, tirar o drama e realmente focar nos fatos, porque é para isso que temos investigadores da lei, sabe? Nós temos oficiais e agentes locais, estaduais e federais que são bem preparados, bem treinados. Eu sei que para alguns é fácil apenas observar, criticar e questionar por que está demorando tanto. A gente não viu isso com o Koberger? Estamos falando desse caso há quase 3 anos, e com 6 semanas as pessoas já estavam dizendo: cadê o cara? Quem é o cara? Estamos olhando para várias pessoas. Posso te dizer também, aliás, só em termos de análise de dados, quando olhamos para assassinos em série, quando olhamos para assassinos em massa, geralmente não lidamos com vários réus. Veja, muita gente, e eu entendo o motivo, pensa: claramente, como pode ser uma pessoa só matando 11 pessoas ou 33 pessoas? E a mente lógica pensa que deve haver vários assassinos por aí. Mas, mais uma vez, se olharmos apenas para a análise de dados em ambas as categorias, na maioria dos casos, estamos lidando com assassinos individuais que conseguem cometer esse tipo de crime. Só para garantir que os telespectadores saibam e entendam a semântica aqui, quando falamos de um assassino em série ou crime em série, estamos falando de 3, 4 ou mais assassinatos que aconteceram em locais diferentes ao longo de um período de tempo. No entanto, é a preocupação dos dias atuais que realmente me preocupa como criminologista, com os 377 assassinatos em massa que já vimos de janeiro até agora, em setembro. Mas o assassino em massa é o indivíduo que comete 3, 4 ou mais mortes ao mesmo tempo, em um único local. Tudo certo. Doutora Débora Goodman, obrigado pelos esclarecimentos. Seguiremos acompanhando. Mas neste momento, não parece haver nenhuma conexão concreta, pelo menos de acordo com os investigadores. Então, se algo mudar, vamos garantir que cobriremos aqui no Sidebar. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço. Obrigada. Isso é tudo o que temos para vocês. Agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Me siga no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.